Tubarões são especialistas em sobrevivência. Eles surgiram há cerca de 450 milhões de anos e escaparam de 5 grandes extinções em massa. Agora, algumas espécies enfrentam uma ameaça que coloca em risco seu futuro evolutivo. Além de diminuir o tamanho de suas populações, a superexploração pesqueira parece afetar sua diversidade genética. Essas são as principais conclusões de um artigo publicado em setembro na revista científica Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems. Nessa situação, populações de determinadas espécies de tubarões estão... Bom, pessoal, essa questão traz para a gente que os tubarões são especialistas em sobrevivência, né? Então, eles têm vivido ao longo dos anos, muitos milhões de anos, passando por situações, inclusive, muito extremas. Só que, atualmente, está tendo agora uma ameaça que os coloca em risco, que está fazendo o quê? Diminuindo o tamanho de suas populações, mas também afetando a sua diversidade genética. E o que seria essa ameaça? A superexploração pesqueira. E aí a questão pede, então, que a gente diga o que essas populações estão sofrendo em algum nível ali. Para a gente conseguir responder a questão, a gente tem que levar em consideração que essa superexploração, ela então está reduzindo o tamanho das populações de tubarões. E aí o que isso acontece? Quando você reduz a quantidade, né, o número de indivíduos de uma população, a gente está comprometendo o que a gente chama de potencial biótico. O que é esse potencial biótico, pessoal? É a capacidade de uma população crescer e se reproduzir. Então, se você diminui o número desses indivíduos devido, por exemplo, à pesca, né, intensiva, e limita a capacidade reprodutiva e a recuperação dessas populações, você afeta a sua sobrevivência futura. Você, então, coloca essa população em risco. Por isso, a nossa resposta já é a letra A. Porque, né, a população dos tubarões, elas estão tendo seu potencial biótico reduzido. Então, o que é o potencial biótico? É essa capacidade da população crescer e se reproduzir e continuar aqui, né, sobrevivendo ao longo dos anos. Tranquilo? Então, a nossa resposta já é a letra A. Vamos ver o que fala as outras para a gente encontrar os erros. Essas populações estão lidando com escassez de recursos? Não, né, gente? A questão não fala em nenhum momento uma escassez de alimento, por exemplo, ou de algum recurso de território. Ele está destacando, então, a pesca excessiva como ameaça, ok? As populações estão sofrendo baixa resistência do ambiente? Não, né, pessoal? Essa baixa resistência indicaria poucas barreiras naturais ao crescimento da população. Aqui nós estamos tendo um contrário, né? Nós estamos enfrentando uma alta ameaça ao crescimento dessas populações. O problema aqui é a ação, a ação do homem, que está diminuindo o tamanho dessas populações e não aumentando, ok? Letra D. Alcançando uma alta taxa de longevidade. Longevidade, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de um aumento no tempo de vida dos tubarões. Mas essas espécies, elas estão, na verdade, sofrendo uma redução populacional. Então, difícil que esses indivíduos vivam muitos anos, uma vez que eles estão tendo, né, sofrendo essa superexploração pesqueira. E letra E, extrapolando a capacidade de suporte do ambiente. Essa está errada, pessoal, porque extrapolar a capacidade de suporte significaria uma quantidade excessiva de indivíduos em relação aos recursos ali disponíveis. Mas não é o caso, né, dessas populações. Elas estão, inclusive, diminuindo e não extrapolando a capacidade. A nossa resposta, letra A.